Olá pessoal, me chamo David Pereira e estou professor no Departamento de Transportes do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria e essa é mais uma videoaula da disciplina Infraestrutura de Transportes. E hoje, nessa videoaula, nós vamos continuar tratando de um tema muito importante para o dimensionamento de pavimentos, quer sejam pavimentos novos ou a restauração de pavimentos, que é o estudo do tráfego. Conforme a gente já vem acompanhando nas últimas videoaulas, nós já vimos duas videoaulas em que fizemos a introdução e verificamos como se compõem os eixos rodoviários que são importantes sob o ponto de vista de dimensionamento estrutural de pavimentos, assim como nós também vimos os principais ou os parâmetros gerais para a determinação do N. E na videoaula de hoje o nosso foco é um experimento muito importante chamado AASHTO Road Test, que ocorreu nos Estados Unidos e que trouxe para a engenharia rodoviária grandes avanços. E é nesse experimento então que vai se consubstanciar e que nós vamos trabalhar essa videoaula de hoje. Bom, só para a gente recapitular o que a gente já viu, sobretudo na última aula, nós vimos que o tráfego determinado em termos de número N, que equivale ao número de solicitações equivalentes de um eixo padrão, que solicitará a via na faixa mais carregada ao longo do período de projeto. Para que a gente consiga calcular, nós precisamos primeiro conhecer qual é a forma com que o tráfego irá crescer naquela região. Se o crescimento for linear, essa é a primeira expressão. Se o crescimento for geométrico, é essa segunda equação aqui. Bom, em qualquer uma das duas equações, nós temos os parâmetros que nós já estudamos, que é o VDM, não vou repetir os conceitos, período de projeto, taxa de crescimento do tráfego, fator de frota, fator de sentido, fator de distribuição e o fator climático regional. O fator de veículo foi o único fator que a gente ainda não determinou. E na aula de hoje nós vamos trabalhar, a partir da AASHTO Road Test, como que eles fizeram empiricamente a introdução de um conceito muito importante, que é o fator de equivalência de carga, que dá margem ao cálculo do fator de veículo. Para tornar todo o processo talvez um pouco mais fácil e compreensível, eu trago essa ilustração aqui para vocês, em que eu teria esquematicamente representado a totalidade dos veículos que trafegarão na rodovia ao longo do período de projeto. E isso a gente obtém a partir dessa expressão aqui. Eu pego 365 vezes o meu VDM, que é composto bidirecionalmente e por todos os tipos de veículos de passeio ou veículos comerciais, e faço esse somatório ao longo do período de projeto P, considerando uma taxa de crescimento. Nesse caso, a expressão é da taxa de crescimento linear do tráfego em T. Então, o que eu tenho aqui seria então uma representação alusiva a todos os veículos que trafegarão na rodovia ao longo do período de projeto. No momento que eu pego esse valor total de veículos e multiplico pelo fator de frota, eu fico apenas com a totalidade dos veículos que trafegarão na rodovia ao longo do período de projeto, em ambos os sentidos, nas faixas disponíveis para tanto, mas especificamente esses veículos agora são os veículos comerciais, uma vez que eu multipliquei pelo fator de frota. Multiplicando tudo isso agora pelo fator de sentido, observem que a gente agora tem o fluxo total de veículos comerciais que trafegam na rodovia em um único sentido, porém ainda nas duas faixas de rolagens disponíveis nesse sentido. E agora, quando eu multiplico pelo fator de distribuição, todos esses são parâmetros que a gente determina quando vai a campo para fazer a avaliação do VDM, eu tenho apenas
a totalidade dos veículos comerciais que trafegarão na rodovia ao longo do período de projeto em um único sentido na faixa de rolagem mais carregada, que costuma ser sempre o do lado direito, né, olhando no sentido de fluxo da rodovia. Beleza? Mas o que a gente precisa para a gente conhecer o nosso número N é um fator que, multiplicado por esse número total de veículos comerciais, nos encaminhe à consideração das operações equivalentes do eixo padrão. E reforçando, o eixo padrão é o eixo simples de rodas duplas de 80 kN e com uma pressão de inflação dos pneus de 0,55 MPa ou 80 libras por polegada quadrada. É isso que eu quero obter. E para que eu consiga obter esse fator de veículo, eu vou ter que usar algumas considerações que foram desenvolvidas nesse grande esforço que houve lá nos Estados Unidos na AASHTO Road Test. Então, a partir da AASHTO Road Test, houve um significativo incremento em termos de ciência, em termos de estudos que foram possibilitados a partir desses trechos experimentais, que trouxeram talvez o mais significativo experimento rodoviário da história, que trouxeram alguns conceitos interessantes sobre o aspecto do conceito de serventia, que nós vamos ver na aula de hoje. Muitos ensaios e processos de avaliação de pavimentos foram também desenvolvidos, calibrados ou validados ao longo dessa AASHTO Road Test. Entre eles eu poderia destacar a irregularidade longitudinal de pavimentos e o que é foco da nossa aula e do nosso bloco de estudo do tráfego é o conceito de equivalência de carga. Bom, então o que foi a AASHTO Road Test? A AASHTO Road Test foi um grande, talvez um dos maiores experimentos que contou então com a construção de pistas experimentais. Ela foi criada na década de 50 pela AASHTO, que hoje é a AASHTO, que era uma associação americana que trabalhava e vinculada às rodovias americanas. Ela foi construída no estado de Illinois, né, na cidade de Ottawa, e a intenção qual era? O que eles queriam naquela época? Bom, naquela época, os Estados Unidos eles estavam muito preocupados em tentar unificar o processo de dimensionamento dos seus pavimentos. Eles têm uma estrutura administrativa em que dá mais independência aos estados e cada estado tinha lá seu método de dimensionamento, pautado em alguns mecanismos de ruptura, né, ou na tentativa de defender e proteger o pavimento contra mecanismos de ruptura que eram muito específicos de cada uma das regiões. Então, as regiões mais quentes se preocupavam mais com deformações em trilha de roda, os afundamentos em trilha de roda. As regiões mais frias pautavam-se muito em relação à ruptura por fadiga do revestimento asfáltico, por exemplo, de tal sorte que cada estado tinha um método de dimensionamento distinto e o que se pretendia naquela época era unificar os Estados Unidos a partir de um método de dimensionamento universal para o território americano. E daí, representantes de diferentes estados sentaram à mesa e começaram a discutir como que eles poderiam trabalhar esses aspectos. Eles deveriam, então, definir um mecanismo de ruptura único. Obviamente que os estados que eram mais sujeitos a deformações em trilha de roda, por exemplo, puxavam para esse mecanismo de ruptura. Aqueles que tinham preponderância de ruptura por fadiga puxavam esse mecanismo como preponderante e queriam que ele fosse, de fato, associado nesse método universal. Eu estou fazendo uma
colocação, assim, contando uma história e pedindo uma licença poética para explicar mais ou menos como que foi esse experimento que é ícone no meio rodoviário. Acredito que todos que estudam e trabalham gostariam de conhecer lá os loopings, tem um looping ainda lá, porque ele representa muito para a nossa área de engenharia rodoviária. Bom, o fato é que em um determinado momento optou-se por não usar esses mecanismos de ruptura muito técnicos, e sim, eles criaram um conceito de serventia que seria uma escala de 0 a 5 dada pelos usuários, e esses usuários necessariamente deveriam ser leigos, e que ponderasse na opinião desses usuários, na opinião, portanto, subjetiva desses usuários leigos, qual era a condição em que o pavimento se encontrava num determinado momento de vida útil desse pavimento, como ele entregava a seus usuários a sensação de conforto e segurança. Então, eles criaram um conceito chamado de serventia, que é um conceito subjetivo, então, pautado na opinião dos usuários leigos de quão bem o pavimento está ofertando naquele momento segurança e conforto. E essa escala ia de 0 a 5. 0 para o pavimento completamente inservível e 5 seria a condição ideal dos pavimentos. Tá? E esse parâmetro é um parâmetro muito importante e ele é hoje ainda, em muitos aspectos, utilizado na gerência de pavimentos, esse conceito de serventia. Só que esse é um conceito e uma avaliação muito subjetiva, como o próprio nome fala, né? como a própria definição dele, e a gente, no meio técnico, procurou algumas correlações desse fenômeno ou dessa avaliação de serventia com alguns outros parâmetros mais facilmente e menos subjetivos, menos subjetivamente determinados. E um desses elementos foi a irregularidade longitudinal do pavimento. Eles verificaram no experimento, lá em algumas calibrações e validações, que a superfície, a irregularidade da superfície do pavimento, ela casava muito bem com a percepção de conforto e de segurança dos usuários. Mas o fato é que até hoje, de certa forma, esse conceito subjetivo de serventia, ele está associado a uma etapa, a um processo extremamente importante, que é a de gerência, que é fazer gestão de pavimentos. Bom, indo adiante, então, só para localizar vocês, a ASHE Road Test, os loopings dessa ASHE Road Test encontram-se no estado de Illinois, a sudoeste da cidade Chicago, que é a capital do estado, né? Então, a sudoeste. Então, observem aqui está o lago de Michigan, aqui é o estado de Michigan, Wisconsin, aqui está Minnesota. Então, está bem ao norte dos Estados Unidos, correto? Aqui uma vista geral de uns dos loopings. Aqui o pessoal fazendo a inauguração dos loopings da pista experimental. Se vocês quiserem mais informações, podem entrar no site da FHWA, lá nos Estados Unidos, da onde eu tirei essas imagens. E basicamente o que eram esses loopings? Esses loopings eram pistas experimentais, eram 6 loopings. E esses loopings tinham, é como se fosse um circuito de Fórmula 1, certo? Eles eram loopings fechados, que tinham 2 faixas de rolagem, com diferentes alternativas de pavimentação, inclusive espessuras e combinações de camadas. Por exemplo, para pavimentos asfálticos, tinham diferentes espessuras de camadas asfálticas, para diferentes espessuras de camadas de base e subbase. Para pavimentos de concreto também eram contemplados
nesses loopings com diferentes espessuras e diferentes espessuras que davam suporte a essas bases, essas placas de concreto. E importante é que cada looping, sobretudo em cada uma das faixas de rolagem, que são 2 de cada looping, trafegavam apenas uma única configuração de veículos. Como vocês podem observar nessa imagem aqui, ó, no looping, por exemplo, na faixa externa, só iria trafegar esse tipo de veículo aqui. Então, aquele veículo que está vindo lá, ele está no looping interno, pode ser uma configuração diferente, mas aquele que está indo lá onde eu estou apontando a ponteira é uma configuração de eixo igual, certo? Então, eles tinham distintos eixos que trafegavam num determinado período, e isso foi se alterando, eles precisaram acelerar o número de solicitações, e eles só tinham nesses trechos experimentais o tráfego controlado e conhecido das configurações geométricas e de cargas de eixos rodoviários, de tal sorte que eles poderiam controlar tudo. Eles conheciam com exatidão os parâmetros, as caracterizações dos materiais empregados, o processo construtivo também foi bem definido, e o tráfego era um tráfego conhecido e estritamente controlado que trafegava pela rodovia. Observem aqui, esse aqui está no looping externo, então essa configuração de eixo é a mesma configuração daquele outro caminhão que está lá, também trafegando pela faixa externa do looping. Essa configuração desse eixo, por exemplo, desse veículo, tinha um eixo simples de roda simples, um eixo tandem duplo, um outro eixo tandem duplo, de igual forma daquele outro caminhão que trafega no mesmo looping. Então, eles tinham sempre a mesma condição. E a condição de carregamento, que era feita com blocos, também era idêntica. Tá? Aqui uma nova configuração de um eixo simples de rodas simples, um eixo simples de rodas duplas e um outro eixo simples de rodas duplas. Tá? E eles tinham, também era interessante, um looping que foi entregue apenas às solicitações, digamos assim, mas ao processo de degradação provocado pelo clima da região, que é um clima bastante frio no inverno. Tá? Então eles tinham um looping, que era o looping de referência deles, que permitia a verificação do quanto esses segmentos viários seriam degradados única e exclusivamente pela ação das condicionantes climáticas. Isso também foi algo interessante e trouxe bastante resultados importantes e que impactaram os métodos de dimensionamento de pavimentos posterior à data de inauguração da Ashore Road Test. Tá? Em relação às estruturas, tinham-se então estruturas com diferentes espessuras de revestimento, bases diferentes espessuras, subbases também diferentes para os pavimentos asfálticos. Para os pavimentos de concreto, tinha-se diferentes espessuras de placas para diferentes espessuras de materiais que davam suporte à camada de placa de concreto, totalizando então 468 sessões de teste em pavimentos asfálticos, 368 sessões de testes em pavimentos de concreto. Tá? Aqui nós temos uma visão geral dos loopings, então são 6 loopings no total, lembrando que o primeiro looping era exclusivamente para testes e análises dos efeitos ambientais, e do looping 2, que encontra-se aqui, o 2 está aqui, o 3, o 4, o 5 e o 6 eram loopings então submetidos às cargas. Então em cada looping, então, eles tinham inicialmente essas configurações. Por exemplo, o looping 2, que é esse aqui, eles tinham o tráfego desse eixo, dessas duas configurações.
na lane, na faixa de rolagem 1, eles tinham uma carga dianteira de 2 kPa, né? E na traseira também de 2. Na faixa 2, esse eixo dianteiro tinha 2.000 e a carga traseira 6.000. Bom, depois na configuração 3, né, no looping 3, essas duas configurações de carga, no eixo, na faixa 1, eles tinham só tráfego de caminhão com essas cargas, certo? E no 3 tinham só configurações com dois eixos tandem duplo. Observe que nenhum dos loopings tinha um eixo tandem triplo, porque o eixo tandem triplo não é comum, inclusive atualmente, nas rodovias americanas. Tá? O eixo tandem triplo é mais comum nas nossas rodovias. Observe que tem o looping 4, por exemplo, que tem configurações idênticas ao do looping 3, porém com cargas diferentes, certo? E isso foi uma sacada inteligente deles, né? Quem sou eu para dizer que eles foram inteligentes, né? Eles foram super inteligentes. E eles fizeram muitas observações no que vai culminar num aspecto importante que vai ser extremamente necessária a continuidade da compreensão desse bloco estudo do tráfego, que é a proposta dessas nossas videoaulas. Então, entre 1958 e 1960, foram quase 2 milhões de solicitações dessas diferentes configurações de cargas pelo looping, que é um número bastante significativo. Tá? E o que eles iam observando? Cada um desses loopings, antes mesmo da primeira solicitação de carga, logo após a execução do pavimento, um grupo de usuários leigos, pré-calibrados, né, retirados de um grupo maior, em que aqueles que efetivamente eram capazes de fornecer uma avaliação adequada do pavimento, eles passavam pelo looping. Então, no primeiro momento, logo antes da abertura ao tráfego, eles trafegavam com o veículo na velocidade diretriz e associavam a avaliação da serventia, aquela nota de 0 a 5. Um aspecto importante é que nenhum desses loopings, né, ou sobretudo os segmentos por tipos de configurações de espessuras de camadas e tipos de revestimentos, nenhum dele, por melhor que tenha sido o processo construtivo, atingiu uma média de 5 avaliações dos usuários igual ao valor máximo da serventia, que é igual a 5. Os pavimentos asfálticos atingiram nota 4,6, 4,7, 4,8 no início, e os pavimentos de concreto uma nota um pouquinho menor, 4,5 mais ou menos. E isso é decorrente da presença das juntas transversais dos pavimentos de concreto, que geravam um certo impacto, um certo solavanco, um certo bumping quando passavam e um nível de ruído também razoável, o que fazia com que a nota desses pavimentos de concreto fosse um pouco menor, porque a percepção de conforto dos usuários era um pouquinho pior por onde quando trafegavam sobre pavimentos asfálticos. Bom, à medida que solicitava-se a via, o grupo de avaliadores voltava para realizar as avaliações. E o que se percebia naturalmente é que a condição de serventia do pavimento ia decaindo, então a percepção de conforto e segurança do pavimento ia diminuindo ao longo das diferentes solicitações, ou das múltiplas solicitações que se acumulavam desses eixos ou dessas configurações de veículos sobre cada um dos loopings. Então tinha-se então a perda de serventia, e depois o método que eles elaboraram de dimensionamento previa uma serventia final, que era a função do tipo hierárquico da rodovia, da importância daquela rodovia. Rodovias mais importantes seriam ditas já em ruína ou inservível,
em valores maiores de serventia do que aquelas rodovias menos importantes, rodovias ou vias locais de menor afluxo de veículos e de menor volume de veículos solicitando essa via. Tá? Bom, mas não é isso que a gente vai trabalhar muito. O importante é que vocês compreendam esse processo. À medida que o mecanismo de ruptura ou os mecanismos de ruptura vão atuando sobre o pavimento, e eles não quiseram saber que mecanismos eram esses, a questão é que a percepção do usuário ia reduzindo a nota do pavimento. Isso que ia ocorrendo. Daí, o que aconteceu? Em função dessas características de loopings serem solicitados por exemplo, o looping 3 por essa configuração de eixo e o looping 4 pela mesma configuração de eixo, entretanto, com cargas diferentes, eles conseguiram criar um conceito que vai ser extremamente importante para a nossa análise do tráfego. E esse conceito chama-se fator de equivalência de carga. O que é esse fator de equivalência de carga? Ele é um fator que correlaciona o potencial destrutivo de um eixo qualquer em relação a um eixo padrão. E isso vai ser importante para a gente poder correlacionar o potencial agressivo do tráfego em relação à diversidade que a gente tem em termos de geometria de eixo e de cargas que esses eixos trafegam na rodovia. O que vem a ser esse fator de equivalência de carga? Vamos entender então conceitualmente o que vem a ser esse fator de equivalência de carga. Matematicamente, ele é expresso entre o número de solicitações de um eixo que é tomado como padrão, e esse eixo padrão na ASHE Road Test foi tomado como padrão exatamente como aquele que eu mencionei já para vocês, é o eixo simples de rodas duplas, de 80 kN e 0,55 MPa. Então, o fator de equivalência de carga é o número de solicitações que levou à ruína o pavimento quando solicitado exclusivamente pelo eixo padrão, em relação ao número de solicitações que um eixo qualquer que eu quero fazer a analogia e comparar o potencial destrutivo. Então, o número de solicitações que esse eixo qualquer demandou para produzir o mesmo padrão de degradação do pavimento. Então, pessoal, em linhas gerais, o que eu estou falando e só reforçando para vocês, imaginem que eles tinham dois loopings idênticos, com estruturas de pavimentos também idênticas, em que num looping solicitavam apenas, por exemplo, o eixo padrão. E num outro looping solicitava-se apenas a mesma configuração de eixos simples de rodas duplas, mas não com 80 kN, mas com 100 kN, por exemplo. E a mesma pressão da inflação dos pneus. Bom, é natural eu imaginar que, como a configuração geométrica entre esses dois eixos ela é igual, é o eixo simples de rodas duplas, que um menor número de solicitações de eixos desse com maior carga, 100 kN, vai levar a uma perda de serventia, por exemplo, de 4,8 para 3, num menor número de repetições do que aquele eixo simples de rodas duplas de 80 kN precisará solicitar para levar a mesma variação de serventia do pavimento. Com base nesse número de solicitações, eu calcularia o fator de equivalência de carga, que nada mais seria do que o número de solicitações necessárias ao eixo padrão para provocar essa perda de 4,8 até 3, em função do número de solicitações que esse eixo qualquer levou em termos de degradação daqueles 4,8 para 3 o nível de serventia para esse eixo simples de rodas duplas de 100 kN. Então, isso é o fator de equivalência de carga, correto? Esse fator de equivalência de carga, então, ele pode ser maior do que 1, igual a 1 ou menor do que 1. Nesse exemplo que eu coloquei para vocês, fica muito fácil a gente compreender. Por que fica fácil?
Ora, se eu tenho a mesma configuração geométrica de eixo, o eixo com mais carga, ele é mais destrutivo para o pavimento. Então, entre eixos simples de rodas duplas, com a mesma pressão de inflação dos pneus, entre 80 kN, que é o eixo padrão, e 100 kN, eu sei que esse de 100 kN degrada mais rapidamente. Então, o fator de equivalência de carga vai ser maior do que 1. Por quê? Porque o número de solicitações desse meu eixo padrão para produzir o mesmo defeito no pavimento é maior do que para um eixo mais pesado com a mesma configuração geométrica do eixo. Certo? Agora, quão mais? Ele vai ser 20%, 30%, 40%, 1%? Isso não se sabia. E foi isso que a ASHE Road Test possibilitou calcular matematicamente. Então, hoje a gente tem como fisicamente determinar o quanto um eixo qualquer é agressivo em relação a um eixo padrão, certo? Bom, toda vez que o fator de equivalência de carga de um eixo qualquer em relação a um eixo padrão for maior do que 1, significa que esse eixo qualquer é um eixo mais destrutivo para o pavimento que o eixo padrão. Quando ele for igual a 1, esses dois eixos podem ter inclusive configurações geométricas diferentes, um eixo simples de rodas duplas e um eixo tandem duplo, eles em algum momento vão ter o FEC igual a 1. Então a carga desse meu eixo tandem duplo, que provocou o fator de equivalência de carga unitário, vai ser a carga desse eixo que produz o mesmo efeito deletério para o pavimento que o eixo padrão. E quando o FEC for menor do que 1, significa que esse eixo qualquer degrada o pavimento a uma proporção inferior ao eixo padrão, certo? Mas isso vai ser alvo, pessoal, das nossas próximas aulas, de tal sorte, então, que é importante que vocês compreendam assim, a importância histórica da ASHE Road Test e que ela possibilitou inúmeros avanços na área rodoviária, mas o que é importante especificamente para o que a gente quer estudar nesse momento, que é o tráfego, ele possibilitou o conceito de fator de equivalência de carga. Ele possibilitou, então, que a gente fosse capaz de correlacionar o potencial destrutivo de um eixo qualquer, com qualquer configuração geométrica, com qualquer carga, em relação a um eixo que é tomado como padrão e que vocês bem sabem das nossas últimas videoaulas, que é o eixo simples de rodas duplas de 80 kN ou 8,2 toneladas e uma pressão de inflação dos pneus da ordem de 0,55 MPa ou 80 libras por polegada quadrada. Fica então o meu agradecimento pela atenção de vocês. Espero contar com a participação de vocês nas próximas videoaulas em que nós vamos focar o cálculo dos fatores de equivalência de carga, algumas nuances em relação a isso e depois o fator de veículo para que a gente consiga chegar finalmente então ao cálculo do número N. Fica então o meu e-mail aqui e o meu desejo de que vocês fiquem bem e saudáveis. Um grande abraço, até a próxima.